Bom, como é que é a carreira na Petrobras? Como eu já falei para vocês, eu tenho 22 anos de Petrobras. Eu entrei como engenheiro de equipamentos 1, mecânica, né? Numa fase que a carreira da Petrobras era dividida em quatro, vamos dizer assim, quatro, não níveis, porque nível é outra coisa. Existem níveis, existem promoções que seria do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4. Essa nomenclatura 1, 2, 3 e 4 mudou, né, acho que uns 2 anos depois que eu entrei, em 2001, 2002, eu acho que mudou, não, agora não me falha a memória, mudou para júnior, pleno e sênior, né? E isso durante um tempo, e daqui a pouco refizeram as quatro carreiras, vamos dizer assim, né? Os quatro grandes níveis, né, dentro da carreira, né, que foi júnior, pleno, sênior e master. Hoje eu sou engenheiro de equipamentos mecânico master, né? Ou seja, eu estou nesse quarto degrau aí né, da carreira dentro da Petrobras. Bom, isso vale também para todos os cargos técnicos, tá? A Petrobras, né, estou falando sobre a carreira, né? A Petrobras ela tem o salário médio de entrada, tanto no nível médio quanto no nível superior, é bastante elevado, muito maior que a média do mercado. Ela é bastante atrativa. Não estou dizendo para vocês que talvez alguns de vocês vão passando no concurso, abram mão talvez até de salários mais altos do que o salário inicial da Petrobras. Só que dentro da Petrobras o crescimento ele é bastante grande, né? Para ter noção, existem na ordem de 20 níveis, né, que vão sendo galgados, né, entre essas carreiras de júnior, pleno, sênior e master, né, em torno de 20, dá mais ou menos 5 níveis em cada segmento desses, né? E em cada um deles tu tem, em média, né, em média não, exatamente 3,8% de reajuste, né, de aumento no salário em relação ao nível imediatamente anterior. Eles chegaram a criar em alguns acordos coletivos por conta para corrigir algumas distorções ou para criar, vamos dizer assim, porque tinha situações onde se ganhavam alguns níveis, né? E rapidamente o camarada topava, né? E quando topa, por exemplo, na categoria júnior, né, é um funil que aí demora um pouquinho, talvez, para passar para pleno, aí depois começa a subir então mais rápido no pleno, daqui a pouco entra no outro funil de pleno para sênior, então aí às vezes fica um ano ou dois esperando, né? Essas subidas, vamos dizer assim, né, são anuais, né, anualmente se concorre, né, isso é por mérito né, que se consegue, que se conquista esses níveis, né, e em dado momento na história da Petrobras, né, se tipo assim, as pessoas estavam topando muito rápido por conta de acordo coletivo, negociação, alguma defasagem de salário, que estava subindo às vezes menos que a inflação, então para compensar se dava um nível e mais tantos por cento de reajuste e tal, de forma que compensasse, até tivesse ganho real, né? Só que com isso se percebeu, por exemplo, né, que se criou algumas distorções, né? E criaram níveis intermediários. Então hoje, né, eventualmente tu pode ganhar um nível ou meio nível, por exemplo, ou mais níveis, a depender, né, tem critérios para isso, né, você pode ganhar de meio até 3 níveis no ano, né? Só que tipo assim, 3 níveis é aquele cara que se sobressai assim de forma espetacular durante um ano por conta de um trabalho excepcional que ele realizou naquele ano, ou enfim, né? Enfim, né? Então a carreira da Petrobras é dessa forma. E um profissional topado, ou seja, em final de carreira, ou seja, ele já tem, ele está entrando agora na empresa, ele fica, sei lá, 15, 20 anos, 30 anos na empresa, né? Fica até se aposentar, né? Eu não sei, por exemplo, quanto tempo quem está assistindo esse vídeo já tem de contribuição, se falta pouco ou falta muito para se aposentar, né? Se é o primeiro emprego que vai ter, ou se é já o 10º emprego, ou se é o segundo, mas o primeiro o cara já tem 10 anos de experiência, não sei, né? Mas a informação vale para todo mundo, né? O crescimento ele é bastante interessante dentro da Petrobras, né? E, por exemplo, mesmo um técnico, né? Ele num nível, não precisa nem estar topado, num bom nível no decorrer da carreira dele, ele vai estar ganhando, às vezes, muito mais do que um engenheiro, um geofísico numa fase mais inicial da carreira,
né? Porque, tipo assim, se ele começa um pouco abaixo, né, ele rapidamente ele ultrapassa os níveis iniciais do nível superior. Claro que o topo do nível superior é um pouco mais alto, né? Existem as faixas, né? Nível técnico e nível superior, né? Mas os salários são muito atrativos, principalmente porque existem, não só falando de níveis, né? Também existe anuênio, né? Então a cada ano tu ganha um adicional que varia de 1,3 a 1,6% sobre o salário básico, né? Fora isso, ainda existe a RMNR, que é a remuneração mínima por nível e regime, que é um adicional que foi incorporado, vamos dizer assim, ao plano de carreira da Petrobras para corrigir também algumas distorções, porque o salário básico ele não evoluiu em alguns anos passados, né, tanto quanto a inflação, houve defasagem em alguns dos governos passados, né? E daí que, quando digo passado, é de bastante tempo atrás mesmo, né? E daí que, para corrigir essas distorções, né, criou-se esse diferencial aí, que é esse adicional, né, que é para uma correção, né? Mas existem aqueles também, por exemplo, existem adicionais de supervisão, de coordenação, de gerência, né, que é possível, né, esses cargos aí, por exemplo, não são concurso público, né, são por mérito mesmo, né, o cara demonstra perfil para aquele cargo, né, que pode ser gerencial, mas também pode ser de consultoria, o cara se especializa numa certa área do conhecimento. Tem muito técnico que entra na Petrobras e faz a sua graduação, ou já entra com graduação e faz um mestrado, faz doutorado, né? Então, com isso, ele acaba ganhando competências para assumir um cargo interno, uma função, né, como consultor, por exemplo, né? Isso aí, então, valoriza também, aumenta a visibilidade da pessoa, né? E, claro, aumenta a receita, né? Fora isso, tem uma série de benefícios, né, que são merecidos, né, pela nossa força de trabalho, que gera muita riqueza, né? Então tem participações de lucros, tem bônus por produtividade, né? Tem os benefícios de férias, né? Férias, tipicamente já se tem adicionais de férias, 13º, isso aí é tradicional, né? Normal, né? Qualquer seletista é assim. Porém, né, também é possível, né, na verdade, na Petrobras se ganham 2 salários de férias, não 1 mais 1/3, seria 1 mais 1. Né? Então são 2/3 a mais de um salário. Né? Então tem uma série de atrativos para a carreira, né? que agregam, vamos dizer assim, receita ao salário básico, que é esse que é informado no edital, né? Que, salvo engano, é o salário básico mais a remuneração mínima, né? Que é o que o cara começa recebendo, né? Aí, claro, depois de um ano vai ter um reajuste, em setembro ocorrem os reajustes, né? De acordo coletivo, que basicamente repõe a inflação do último ano, né? E sempre que o cara faz aniversário de empresa, de 1,3 a 1,6 a mais, né, de anuênio. Isso aí vai até 30 anos, quando chega num topo de 45% de adicional. Então o cara que chega em 30 anos de empresa, né, vai estar topado em 45% de adicional. É bastante, tá? Poucas empresas têm um plano de carreira tão bom quanto a Petrobras, né? E poucas empresas investem tanto em treinamento. Por exemplo, eu entrei na Petrobras com curso de graduação em engenharia mecânica. Eu era formado há 1 ano e meio, mais ou menos, né? E fiz um curso de formação de 7 meses no Rio de Janeiro, né? Vai ter um capítulo aí que eu vou falar só sobre o curso de formação, é o próximo, né? Casualmente. O meu curso de formação foi no Rio de Janeiro, foram 7 meses, eu fiz uma especialização. Não teve peso de especialização porque eu não fiz um TCC, não fiz uma monografia, né? Como o curso de engenharia de petróleo, por exemplo, faz, né? Ele já é um curso de 1 ano, né? Ele tinha um convênio com a Universidade Federal da Bahia, né? E ele tinha status de especialização, né? No meu caso não teve esse status. No caso para técnico, eu imagino que também não vai ter, até porque não se exige que tenha curso de graduação no ensino superior, né? Então ele não teria como fazer um curso com status de especialização. Mas é um curso que completa o conhecimento para que o novo funcionário tenha condições de atuar na Petrobras, né?
E ele pode ter estímulo, por exemplo, a depender do trabalho que ele for desenvolver na empresa, de realizar um curso de graduação, ou se já tiver uma graduação, um curso de mestrado, doutorado, coisa que aconteceu comigo. Eu fiz mestrado na UFRJ, na época que eu trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhei 5 anos no Rio de Janeiro, agora eu trabalho há 17 anos no Espírito Santo, né? Mas eu fiz mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? O mestrado eu terminei em 2007, o doutorado eu terminei agora em 2019, né? E agora eu me encontro fazendo um curso de MBA em gestão, em ciência de dados, né? Por conta do trabalho que eu desenvolvo na Petrobras, a demanda, e a gente eventualmente propõe um projeto, existe uma competição, entre aspas, interna, né, com vagas para, olha, a gente tem tantas vagas de mestrado esse ano, tantas vagas para doutorado, né? E eles disponibilizam essas oportunidades, as pessoas se candidatam ou não, se tem interesse ou não, né, e são selecionadas com base em critérios de currículo, critérios de networking, indicação, por que não? Isso aí faz parte da vida, né? A indicação, quando a gente fala, não é uma coisa pejorativa, e sim uma coisa que a gente tem que trabalhar para ser indicado, vamos dizer assim, né? E também a questão de ter um projeto a ser defendido. Olha, eu estou propondo esse trabalho, esse projeto para resolver um problema que existe, que a gente convive, que a gente teve a oportunidade já de resolver em alguns casos, tal, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, a carreira na Petrobras é muito, muito rica em oportunidades, em variedade, não tem como enjoar de trabalhar na Petrobras. Tu trabalha muito tempo numa área, tu quiser mudar para outra, ou tu quiser mudar cada ano, agora eu quero trabalhar com perfuração, agora eu quero trabalhar em uma refinaria, agora eu quero trabalhar com desenvolvimento de produto, agora eu quero trabalhar com projeto, agora eu quero trabalhar com garantia de integridade, manutenção, agora eu quero trabalhar com, sei lá, a parte comercial, enfim, né? Claro, dentro de certas limitações, né? Mas observando as oportunidades que vão surgindo, né? É possível sim obter, né, oportunidades de crescimento interno, seja uma coisa que resulte até em aumento da receita, né, com salário e adicionais e tal, e também, às vezes, não, vou mudar de área para ganhar a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, né, mas para variar o assunto, né, que eu quero também me aperfeiçoar nessa área, ou então expandir minha área de conhecimento, ou essa área sempre foi mais interessante para mim, agora tem uma oportunidade, eu quero seguir ela e tal, mais ou menos por aí, beleza? Então tá, isso que a gente tinha para falar um pouco sobre carreira. Tem muito mais para falar, né, que a gente poderia, né? Então botem aí, né? Não esqueçam, né? O protocolo, né? Curtam aí quem gostou, né? Se gostaram bastante, indiquem, né? Para pessoas que possam usufruir desses conhecimentos, né? Se alguém está em dúvida se quer fazer a prova, se faz ou não faz, manda esse vídeo, né? Para a pessoa eventualmente se decidir, né? E se inscrevam, né, aí, que aí vocês vão receber notificações, apesar de que todos os vídeos eu tô tomando cuidado de indicar o próximo, já que é meio que uma sequência, né, porém, né, em algum momento vocês podem pegar um vídeo, não necessariamente do início, né, alguém que esteja começando e tal, de repente, então, às vezes esse aqui talvez seja o primeiro vídeo para ser assistido por alguém que está em dúvida se quer ou não entrar na Petrobras. Aí os próximos a gente vai falar sobre como não é tão complicado, como a prova ela é difícil para todo mundo, então basta estudar, basta ter uma estratégia, né? Basta ter uma estratégia, basta estudar para ter mais chance. Não estou falando que basta isso para todo mundo. Todo mundo então tem uma estratégia, estudou, vai passar. Não, é uma competição, né? E é muito concorrido, né? Mas uma coisa que vocês têm que botar na cabeça é o seguinte: 80% das pessoas não se preparam, né? Não tem tempo, não tem confiança, não tem paciência e acabam não se preparando adequadamente. Então essas pessoas elas engrossam o número de pessoas competindo, mas elas não estão concorrendo, né? Ou não tem chances de ser aprovadas, vamos dizer assim, né? Tem aquelas outras, talvez 10 ou 15%, né, que vão fazer tudo certinho, mas vão errar no mais fácil, por exemplo, que é ficar nervoso na hora, que é ficar, vamos dizer assim, tá com sono, perder a hora da prova, enfim, algumas coisas acontecem, tá?
né? E às vezes por melhor que a gente se prepare, né, se a gente não se preparar também psicologicamente, a gente pode acabar botando a perder assim um estudo assim que até foi muito bom, assim, por exemplo, pegar um bom material, ia bem nos simulados, tá preparado, saberia fazer a prova tranquilamente, aí, ops, né, deu um branco, perdi muito tempo numa questão. Já teve aluno meu que eu perguntei daí como é que foi na prova. Ah, pô, tá muito legal. Até que eu cheguei numa questão e agarrei na questão. Falei, pô, mas isso era tudo que eu falei que não podia acontecer. Tipo assim, se tu vê que a questão tende a agarrar, tu foge dela, deixa ela pra última, enfim. Pula né, nem chuta, pula. Deixa pra chutar no final e tal, né? Uma das dicas que eu vou falar mais pra frente. Né? E mesmo assim, por mais avisada que a pessoa esteja, ela comete aquele erro, né? E isso aí bota a perder a prova às vezes até o ano da pessoa, né? Porque ela estuda, fica um ano estudando, esperando por aquele edital. Quando ele vem, ela se prepara, né? Chega lá na hora e acaba errando no mais fácil. Né? Então, muitos alunos que a gente teve, né? A gente já aprovou muitos alunos, mas também a gente teve muitos alunos que tinham muitas condições, talvez dentre os que tinham mais condições de ser aprovados, não conseguiram por conta de alguma coisa desse tipo. Né? Então, acho que essa conversa que a gente vai ter daqui em alguns vídeos, esse aqui até ficou mais longo do que eu pretendia, né? A gente vai tentar desmistificar as coisas para que vocês tenham mais chance, beleza? Muito obrigado e até a próxima.